Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa série de vídeos sobre algoritmos e programação de computadores. Então, eu sou o professor Rodolfo Carneiro, do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, e eu decidi fazer um conjunto de videoaulas sobre o assunto de programação de computadores. Esse material é um material que eu utilizo nas minhas aulas dessa disciplina de algoritmos e programação de computadores para o primeiro período do curso de Ciência da Computação. Então, material introdutório de programação que pode ser utilizado tanto pelos meus alunos como por qualquer pessoa que queira aprender a programar e não tenha conhecimento básico sobre programação. Então, eu sou Rodolfo Carneiro, professor do curso de Ciência da Computação da UFAL Campus de Arapiraca. Sou doutor em Ciência da Computação e também mestre e graduado em Ciência da Computação. Para mais informações sobre mim ou sobre minhas pesquisas, vocês podem encontrar no site do curso. Então, a ideia desse curso de introdução à programação é de ensinar o básico, a introdução aos algoritmos e às estruturas de dados. A linguagem utilizada aqui será a linguagem Python, e será a linguagem Python porque, além de ser didaticamente uma linguagem muito boa para se começar a programar, por ter uma sintaxe fácil, o Python é uma linguagem que é muito utilizada comercialmente. Grandes empresas como Google, Facebook, entre outras, têm usado o Python para desenvolvimento de software. Então, nesse curso, nessa série de videoaulas, nós vamos falar sobre a introdução aos algoritmos, falar sobre estruturas de decisão e estruturas de repetição, falaremos sobre como implementar funções no Python e falaremos sobre as estruturas de dados básicas que o Python já nos fornece na sua implementação. Bom, então vamos dar início a esse curso. E eu sempre gosto de fazer nas minhas aulas introdutórias à programação um apanhado sobre o que é computação, o que é um sistema de computação. Isso é uma coisa extremamente importante, porque às vezes o aluno tenta aprender a programar sem saber os fundamentos da programação, sem saber os fundamentos de um sistema computacional. E a gente sabe que a programação ela está inserida em um sistema computacional. Então nós temos que entender o que estamos fazendo para depois aprender a fazer bem. Então, uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos é: o que é um computador, certo? Nós sabemos hoje que os computadores têm sido utilizados no dia a dia para os mais variados tipos de tarefas. Então, hoje nós temos sistemas computacionais no celular, na televisão, no carro. Deixa eu dar uma atualizada nesse material. Isso, na televisão, no celular, no carro, enfim. Os sistemas computacionais estão em todo lugar, no relógio, na geladeira. Então, o que é um computador, certo? Qual a importância do sistema computacional para a humanidade, para a nossa realidade? Então, hoje nós vivemos a terceira grande revolução na organização social, econômica e cultural da humanidade. Já tivemos duas outras, que foi a agricultura e a revolução industrial. Hoje vivemos a terceira grande revolução da humanidade, que é a era digital. E essa grande revolução altera as formas de relacionamento, de trabalho e de negócios, redefinindo as relações de produção, poder e experiência. Isso é o que caracteriza uma grande revolução. Então, hoje, a vida moderna na era digital, na era da computação, da informática, ela está totalmente baseada em computação. Não conseguimos mais pensar numa vida sem sistemas computacionais. E isso alterou a forma como a educação funciona, como a saúde funciona, como a economia funciona, a segurança, o esporte, o lazer. Então não conseguimos mais dissociar os sistemas computacionais de todos esses âmbitos da vida. Então, uma coisa importante a se dizer é que a computação ela cria e extingue demandas da sociedade. Hoje nós já estamos pensando, isso já é realidade, o carro autônomo, por exemplo, que é aquele carro que não precisa de um motorista para guiá-lo, certo? Além disso, nós temos uma grande revolução nas máquinas agrícolas, muitas autônomas já, os advogados virtuais, a telemedicina, enfim, são grandes mudanças que a computação tem trazido para o mundo. Mas aí volto na pergunta inicial que não foi respondida: o que é um computador? O que há em comum entre os mais variados tipos de computadores? Há 10 ou 15 anos atrás, seria mais fácil pensar em como
responder essa pergunta, porque tínhamos poucos tipos de sistemas computacionais. Hoje nós temos uma grande variedade de dispositivos que têm um sistema computacional embutido, como eu falei nos exemplos anteriores. Então, o que é um computador? Não existe uma definição precisa, mas podemos utilizar de várias definições para chegar nessa resposta. Então, nós podemos pensar em entrada e saída de dados, processamento de informações e execução automática de tarefas. Então, sempre que pensarmos em um computador, sempre que pensarmos em um sistema computacional, estaremos pensando em um sistema que tem esses três conceitos envolvidos. É um sistema que ele recebe uma entrada de dados e produz uma saída de dados. Ele realiza o processamento das informações de entrada para produzir uma saída. E para isso ele consegue executar automaticamente tarefas que foram programadas anteriormente. Então podemos pensar também na definição de um computador pelos dispositivos que o compõem, né? Nós hoje sabemos que os computadores são compostos por um conjunto de dispositivos eletrônicos e a gente pode enumerá-los: processador, memória, disco rígido, dispositivo de entrada e saída e por aí vai. E aí uma outra pergunta que surge é: ok, mas como tudo isso realiza o processamento de informação? Eu tenho uma entrada de dados, eu tenho um processamento interno ali dessa informação e eu produzo uma saída, isso em todo o sistema computacional. Então, para responder essa pergunta, nós precisamos entender como um computador representa a informação, para depois nós entendermos como essa informação ela é processada. Então, nós seres humanos temos várias formas de representar a informação, e todas que são entendidas pelas demais pessoas. Por exemplo, você consegue representar um texto na sua cabeça, você consegue memorizá-lo, você consegue memorizar uma imagem, um vídeo, enfim. Então, isso é uma coisa natural do seu cérebro, essa forma de representar a informação. Não entendemos muito bem como isso é feito no cérebro, mas sabemos que isso é feito de forma muito fácil. Nosso cérebro é capaz de armazenar com muita facilidade, com muita rapidez, né? Armazenar e recuperar esse tipo de informação. No entanto, o computador consegue representar dessa forma como seres humanos? E a resposta é sim, mas não no mesmo formato que os seres humanos, certo? Ok, então como que os computadores conseguem representar a informação? A unidade básica de representação da informação é a informação binária, que vocês já devem ter ouvido falar por aí, né? Os zeros e uns, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso. Pessoas conseguem representar letras, números, imagens, áudio, vídeo. Computadores conseguem armazenar zeros e uns. Ok, eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido essa definição. Porém, não conseguiram entender. Realmente é muito abstrato você dizer que computadores representam zeros e uns. E como isso é feito dentro do computador de verdade? Então vamos tentar entender agora. Pensem no seguinte. Imagine uma comunicação extremamente simples, onde eu consigo responder perguntas do tipo sim ou não. E imagine que para responder essas perguntas eu tenho uma lanterna. Se eu quero responder sim, eu acendo a lanterna. Se eu quero responder não, eu deixo a lanterna apagada após a pergunta ser feita. Então eu posso perguntar: você sabe programar? Lanterna acesa? Sim, eu sei programar. Você almoçou hoje? Lanterna apagada. Então a resposta foi não. Então, com uma única lanterna, nós conseguimos já ter uma conversa, mesmo que bem simples, onde eu consigo responder algumas perguntas do tipo sim ou não. No entanto, essa ainda é uma comunicação bem rudimentar. Porque, por exemplo, eu posso querer fazer contagem. Como que eu posso contar números, por exemplo? Então, se eu tiver mais lanternas, eu posso fazer isso, bastando que eu combine um código para representar os números. Por exemplo, se eu tiver duas lanternas, eu posso combinar que o número 0 serão as duas lanternas apagadas. Se eu quiser representar o número 1, eu posso combinar que a primeira lanterna está acesa e a segunda apagada. Se eu quiser representar o número 2, a primeira lanterna vai ficar apagada e a segunda acesa. Se eu quiser representar o número 3, eu posso acender as duas lanternas.
Então eu já aumentei a minha capacidade de comunicação com essas lanternas. Então, se eu quiser contar mais números, basta que eu adicione mais lanternas. E aí a combinação de acesa e apagada dessas lanternas faz com que eu tenha um número diferente. Se eu atribuir uma combinação de lanterna para cada número, eu consigo, né, fazer essa contagem, bastando que duas combinações não haja um conflito ali. E cada vez que eu adiciono uma lanterna, como é uma combinação, nós dobramos a quantidade de números possíveis de serem representados. Então, uma pessoa pode contar os números de 0 a 10 dessa forma, um computador pode contar utilizando 4 lanternas dessa forma. O número 0 seria todas as lanternas apagadas, o número 1 seriam as 3 primeiras lanternas apagadas e a última acesa, o número 2 seriam as 2 primeiras lanternas apagadas, a terceira acesa e a quarta apagada, e por aí vai. Então eu acho que já deu para vocês começarem a entender o que significa a comunicação binária, né? A representação binária da informação. Ok, e se eu quiser representar um texto? Mesma ideia, eu posso pegar um conjunto de lanternas e eu criar um código para representar cada letra com a combinação de lanternas acesa e apagada. Então, se eu utilizar, por exemplo, 8 lanternas, eu posso representar a letra A como sendo a primeira lanterna apagada, a segunda acesa, as outras seguintes apagadas e a última acesa. Se eu quiser representar um B, é só mudar a combinação. Se eu quiser representar o C, uma nova combinação e por aí vai. Então, com 8 lanternas eu consigo representar muita coisa, como, por exemplo, todas as letras maiúsculas, todas as letras minúsculas, e outros símbolos que eu deseje utilizar. Então, com isso, eu já construí, né, uma linguagem bem mais robusta, uma linguagem bem mais complexa. Então, utilizando apenas zeros e uns, utilizando apenas lanternas acesas ou apagadas, eu consigo representar várias letras do alfabeto e os símbolos também. Então, com isso, né, cada lanterna dessa representaria um bit. E um bit vai ser a menor unidade de memória que o computador consegue representar. E esse bit, na prática, na vida real, é um pulso elétrico. Então você pode fazer a analogia desse pulso elétrico dentro do circuito, que está dentro do computador, como sendo uma lanterna que fica acesa ou apagada, dependendo da informação que eu quero representar. Se eu tiver vários desses bits, vários desses pulsos elétricos ali, várias dessas lanternas, eu consigo fazer uma representação muito complexa das informações. Então, com essa representação binária, eu consigo combinar bits, eu consigo combinar lanternas e eu posso representar o texto que a gente digita no teclado, a foto que a gente tira no celular, o áudio que a gente grava no WhatsApp, o vídeo que a gente assiste no YouTube que é transmitido. Então, a gente pode representar qualquer coisa utilizando essa combinação de bits. Então eu posso utilizar os bits para representar números, letras, uma determinada cor, por exemplo, de um pixel, e aí combinar essas cores dos pixels para formar uma imagem. Eu posso utilizar os bits para representar um comprimento de onda, por exemplo, para representar um áudio e depois isso virar uma música. Enfim, agora eu consigo representar qualquer tipo de informação utilizando a representação binária. Ok, já sabemos como a informação é representada dentro de um computador, agora precisamos saber como é que ela é processada. E aí nós temos mais 2 amigos que vão nos ajudar no processamento dessa informação. Eu já sei representá-la. Como eu faço para processar? Então, esses 2 amigos que entram na história são hardware e software. Esses caras eles trabalham juntos para processar as informações. Então, se você já fez um curso básico de informática, você já ouviu falar desses conceitos. Hoje já faz parte do dia a dia das pessoas esses conceitos de hardware e software. Provavelmente você não tenha entendido muito bem como eles funcionam e a hora de entender é agora. O hardware, ele vai ser, né, como a gente escuta por aí, a parte física do computador, e o software, a parte lógica do computador. Vamos entender o que é que isso significa. Bom, qualquer informação que você dá como entrada para o seu sistema computacional, ela é convertida em bits. Então, quando você digita uma tecla no seu teclado, por exemplo, a letra G, ela vai ser convertida em 8 pulsos elétricos que podem ser, né, acesos ou apagados. Pensei nas lanternas. Então, o software vai ser o cara que sabe
como a informação que a gente está entrando no sistema computacional deve ser processada. E o hardware é o cara que realiza a tarefa efetivamente. Ok, mas quem é hardware e software na fila do pão que eu ainda não entendi? O hardware são os dispositivos físicos, são os caras que fazem um trabalho pesado, na verdade são os circuitos elétricos. E o software são os programas, as aplicações, os apps. Não, esses caras são as regras que ditam como o processamento deve ser realizado. Então o hardware ele vai executar o que o software manda, seu processador, sua memória, os circuitos ali da sua placa-mãe, eles vão executar aquilo que o software manda. Por exemplo, se eu tenho um aplicativo que é uma calculadora que precisa executar uma soma entre dois números. O software da calculadora recebe os números de alguma entrada, por exemplo, quando você digita na tecla do seu celular, e aquele toque ali vai ser convertido em bits. Esses bits são armazenados na memória, e aí é solicitado ao hardware que execute a soma entre esses dois números. Quem solicita? O software. O software solicita que aqueles números que foram armazenados sejam recuperados, a operação de soma seja realizada e depois esse resultado vai ser enviado para uma saída que pode ser armazenada na memória e também exibida na tela, certo? Em forma de pixels. Ok, eu já entendi isso aí superficialmente, mas eu ainda não sei como funciona internamente. Então, o software ele é um conjunto de instruções para realizar as tarefas. É como se fosse uma receita de bolo que diz como o bolo deve ser feito. Ela apenas diz como o bolo deve ser feito. O software não faz o bolo, a receita não faz o bolo. Ela só diz os passos para que aquele bolo seja feito. O processador ele recebe esse conjunto de instruções, esse conjunto de regras e realiza exatamente o que eles mandam, passo a passo. Por exemplo, imagine o bolo de chocolate. Eu vou contar uma história, fazer uma analogia agora com um bolo de chocolate e nós vamos entender muito bem essa comunicação entre hardware e software para que a informação seja processada. Imagine a seguinte situação: sua mãe escreve uma receita que diz o passo a passo de como fazer um bolo. E ela pede que você execute esses passos da receita. Então, imagine o seguinte, a sua mãe escreveu o passo a passo, ela disse cada um dos passos da sequência para que o bolo seja feito. Sua mãe é o programador. Você vai executar os passos, você é o processador. A receita em si, aquele papel com os passos lá, é o programa, é o software. Os ingredientes que você vai precisar para fazer o bolo são as entradas do sistema computacional e a mesa da cozinha é a memória. Na verdade, todos os utensílios que você vai utilizar são o hardware, compõem o hardware do seu sistema computacional. Então imagine como os conceitos ficam claros. Esse sistema para fazer o bolo é um sistema computacional. Eu tenho as entradas, que são os ingredientes, eu tenho a saída, que é o bolo pronto. Eu tenho o programador, que foi quem escreveu os passos da receita, os passos de como a tarefa deve ser executada. Eu tenho o hardware aí, que é o processador, que executa as tarefas. E eu tenho o hardware aí, que são os outros utensílios que serão utilizados durante o processamento. Então, as entradas. Eu tenho aí 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha, 2 colheres de manteiga, etc. Sua mãe, programador, foi lá e definiu quais são as entradas necessárias para realizar essa tarefa. E depois ela escreveu o passo a passo para resolver aquela tarefa. Então, primeiro eu vou bater as claras em neve e reservar, depois eu vou bater a manteiga, o açúcar e as gemas juntos. Depois eu junto tudo isso com a farinha e o leite e por aí vai. Então vejam que eu tenho um conjunto sequencial de passos aí para que o bolo esteja pronto. Então, veja apenas uma operação que é realizada. Por exemplo, na operação de bater as claras em neve. Esse é um dos passos. Eu vou precisar recuperar os ovos da memória. Os ovos fazem parte da entrada, né, que foram guardados na mesa, por exemplo. Então, eu realizo aquela operação, que é separar as claras das gemas em uma tigela. Depois eu realizo uma operação de bater as claras. Depois eu pego o resultado dessa operação, salvo novamente na memória, ou seja, imagine que eu coloco as claras em neve de volta na mesa, dentro de um recipiente. Então, basicamente, para realizar um único passo do nosso processamento, eu precisei, na verdade, por baixo dos panos, resolver várias tarefas menores ali. E isso
verificando o que a receita diz, o que o programa diz, e utilizando o hardware, os utensílios, para realizar cada uma dessas operações. Então isso vai acontecer em todas as operações. Na operação 2 eu preciso bater a manteiga, o açúcar e as gemas. Então para isso eu, processador, vou recuperar a manteiga, o açúcar e as gemas da memória, são os ingredientes que estão armazenados lá. Eu realizo uma operação de bater esses ingredientes, depois eu pego o resultado disso, salvo novamente na memória, ou seja, eu coloco aquela mistura em cima da mesa. Então a mesa é a sua memória principal do seu sistema computacional. Você que está realizando cada uma dessas tarefas é o processador. E os utensílios são o hardware. Isso se sucede em todas as operações até que eu chegue no meu resultado, na minha operação final. Ok, mas eu ainda estou sem entender. Os programas que eu utilizo funcionam dessa forma? Sim, todos os programas que você conhece funcionam dessa forma. O programa do supermercado, da farmácia, o sistema acadêmico da sua universidade, o WhatsApp, o jogo que você joga na internet, o controlador de voo que está implementado lá no aeroporto, o buscador do Google, todos eles funcionam dessa forma. Você tem hardware conversando com software. O software diz o que deve ser feito, o processador lê as instruções que estão na receita, que estão no software, e junto com a memória e todos os outros dispositivos, ele vai realizando passo a passo cada uma das tarefas que devem ser feitas para que aquele processamento de informação funcione. Então, nessa história, nessa história do bolo, o responsável por escrever a receita é o programador. Sua mãe que foi lá e disse quais os ingredientes necessários como entrada, quais os passos devem ser realizados, qual a saída produzida, é o programador. Então, antes que o buscador do Google funcione, alguém ou algumas pessoas pensam quais são os passos que devem ser realizados, desde receber a entrada do usuário em termo de busca, até que eu consiga recuperar uma página que provavelmente tem a informação que o usuário busca. Esse conjunto de passos aí nesse meio, os programadores foram os responsáveis por pensar quais passos são necessários para que isso aconteça. Então, programar é escrever o código que contém as instruções que o processador irá executar junto com o hardware. Essa é basicamente a tarefa do programador, é pensar, é antever quais são os passos necessários para resolver uma tarefa de forma automática, para que depois o processador consiga ler essas instruções, esses passos, realizá-los, utilizando o hardware do computador e depois produzir a saída desejada. E aí vem a pergunta, o que é que eu preciso saber para programar? Basicamente, a tarefa de programar consiste na automatização de tarefas. Então, se eu penso num sistema que vai funcionar em um caixa de supermercado, o que eu tenho que pensar é em como eu automatizo as vendas. Quais são as entradas que eu preciso ter naquele sistema, o que eu preciso processar, quais os passos precisam ser feitos para processar aquela entrada e a saída que é produzida. Isso vai ser basicamente a mesma coisa em um sistema de e-mail, em um sistema que funciona numa farmácia, em um sistema de controle de voo, em qualquer aplicação. Em resumo, programar é automatizar a execução de tarefas para resolver problemas utilizando software e hardware. Então, a tarefa principal do programador é saber resolver os problemas. A partir do momento que a solução de um problema está desenhada, ou seja, você pensou na solução do problema, depois você vai codificar aquilo de modo que o seu processador entenda. Então, a tarefa de programar é: eu penso num problema que precisa ser automatizado, eu desenho os passos necessários para aquele problema ser resolvido e depois eu codifico aquele conjunto de instruções de modo que o meu processador entenda. No entanto, a gente falou anteriormente que o computador só entende zeros e uns, ligado ou desligado. Como é que eu vou fazer para programar um conjunto de instruções para enviar uma mensagem pela web, pensando em zeros e uns? Bom, felizmente nós não precisamos pensar no nosso código, pensar nas instruções que vamos desenvolver como zeros e uns. Não vamos escrever o nosso código, a nossa receita de bolo em termos de zeros e uns. Por quê? Porque existem o que a gente chama de tradutores nos sistemas computacionais. Então nós vamos escrever
nosso código em uma linguagem muito parecida com a nossa, né? A linguagem natural, e essas instruções, essa receita de bolo vai sendo traduzida por outras aplicações que sabem o que significa cada termo. Então nós escrevemos programas em uma linguagem mais parecida com a nossa, e esses programas, esses softwares, essas instruções são traduzidas para zeros e uns, que é a linguagem, né, dos bits, que é a linguagem dos pulsos elétricos que vão ser entendidos pelos transistores ali, pelos circuitos. Então as linguagens de alto nível mais próximas da linguagem natural, existem várias delas, como C, C++, Java, Python. Python é a linguagem que nós vamos utilizar. E aí existem também os compiladores e interpretadores, que recebem como entrada, vejam que eles também são softwares, eles recebem como entrada um conjunto de instruções, que é a nossa receita de bolo, traduzem isso para a linguagem que o computador entenda, para zeros e uns. Então essa linguagem de programação ela define um conjunto de comandos e a sintaxe que permite que eu crie os nossos sistemas. O que é que eu preciso, o que é que eu posso fazer naquela linguagem. Então a gente constrói os nossos programas como um conjunto desses códigos. E aí o compilador ou o interpretador vai fazer essa tradução para zeros e uns. Então, basicamente o que eu queria dizer com toda essa história? Programar é se comunicar com o computador. Então, eu conheço muitos programadores que não conhecem esse conceito. Programar é se comunicar com o computador. Programar é dar um conjunto de instruções para que o computador realize uma tarefa. Se você dá instruções que o computador consegue entender, ele vai realizar. Se você dá instruções que o computador não consegue entender, ele não vai realizar. Obviamente. Então, o processo completo de programar eu tenho uma tarefa que precisa ser automatizada, eu penso na solução para esse problema e escrevo um código que automatiza essa tarefa, ou seja, a receita do bolo. E aí um programa que vai ser um compilador ou interpretador vai traduzir aquele programa que eu escrevi para a linguagem que o computador entende. Nesse ponto, o computador, e quando eu digo computador é basicamente o processador, entende aquelas instruções e realiza a tarefa que eu desenhei, que eu projetei. Então, vejam, codificar, colocar em código o que a gente quer automatizar é a parte mais fácil desse processo de programação. O mais difícil é construir um algoritmo. O mais difícil é construir a solução. E o que é o algoritmo? É o projeto da solução. É como aquela solução vai ser depois implementada, traduzida para a linguagem do computador. E isso é assunto para a próxima aula. Obrigado e até logo.